Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a terapeuta Adriana Bender sobre relacionamentos abusivos. Isto por quê? Quando a gente pensa em relacionamentos abusivos, a gente já vê o resultado final disso. Mas tudo tem um início. E é essa identificação que a nossa querida terapeuta, que retorna ao Repórter MT, já é conhecida. Prazer estar de volta. Muito prazer nosso também, Adriana. E é justamente isso, eu estava falando para as pessoas, já continuo agora. O relacionamento abusivo, as pessoas já pensam que explodiu na violência, num tapa na cara, numa palavra que foi mal dada, na violência mesmo em si. Só que a gente sabe que existem relacionamentos abusivos que, inclusive, nunca chegaram nesse nível, mas cujo estrago é igual. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Uma relação abusiva, né? Primeiro, um relacionamento abusivo que chega a vias de fato, uma violência física, que é o que mais aparece, ele não é um relacionamento bom e que de repente o cara ou a mulher vem e pratica violência. Ele é uma construção dentro desse relacionamento. E é aí que eu acho que a gente tem que focar a nossa atenção em identificar esse processo, como ele vai acontecer. E você está correta, a maioria das relações abusivas, elas não chegam às vias de fato, que é quando choca as pessoas, que é quando traz essa comoção, né? Ela é uma relação tóxica, abusiva, que destrói as pessoas e ela é construída durante um bom tempo. E quando ela não chega às vias de fato, ela nem é vista, ela nem é considerada. E leva a pessoa naquele sentimento de, será que era isso mesmo? Será que a louca era eu? Será que o louco era eu? Esse também é um fator que precisa ser olhado. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Ana, para o início dessas relações. Para onde estão os sinais de relacionamento tóxico. Presta atenção, minha gente. Por favor. Quando você inicia um relacionamento, a gente entra naquela fase do namoro, né, de conhecer a pessoa. O que a gente faz quando nós estamos conhecendo uma pessoa? A gente mostra o nosso melhor lado, né? Nós mostramos o nosso lado mais charmoso. Se nessa hora você começar a sentir qualquer desconforto, a tendência disso é piorar. E aí tem pequenos sinais que vão mostrar para você que você está entrando numa relação com uma pessoa tóxica ou abusiva. Sinais como um comentário acerca da sua forma de falar ou de vestir, aquele comentário bondoso. Meu amor, fala mais baixo, é mais elegante. Meu amor, eu gosto muito dessa sua amiga, você não acha que é melhor você não andar com ela? Uma observação a respeito da sua roupa, pequenas coisas e variações de humor em relação a outras pessoas também devem ser observadas. A pessoa é um charme com você, é um doce com você, e de repente você vê ele perdendo a compostura com outra pessoa, com um animal de estimação. São sinais que você precisa observar. Sabe quando é a hora de interromper um relacionamento com uma pessoa? A primeira vez que ela levanta a voz para você, é a hora de sair. A primeira vez que ela mostra qualquer sinal de que ela vai te desrespeitar, é hora de sair. E, Adriana, tem uma questão também que muito assim, próxima, né, dos relacionamentos abusivos. A responsabilidade da pessoa que está envolvida nisso. Qual é a nossa responsabilidade? Porque se uma pessoa ela é abusiva conosco, e isso a gente tem várias relações. A gente fala da relação de homem e mulher, mas relação entre pai e filho, entre irmãos, né? Relação entre amigos, colegas de trabalho. Todos os tipos de relações, elas identificam isso e a gente se sente abusado ou desrespeitado. Qual é a nossa responsabilidade nisso? É correto dizer que nós não somos responsáveis? Não é correto. Existe alguma forma que de repente a gente permitiu isso e que isso possa ser corrigido até mesmo na nossa postura? Sim. Vamos lá, dentro por exemplo, da sistêmica, nós falamos que a vítima tem um papel mais forte dentro de um abuso.
E o que significa isso? Não é culpando a vítima, trazendo culpa à vítima. Significa que você precisa entender os seus limites, ao que você está disposto a aceitar, e a vítima, ela pode parar o outro. Ela pode impor os limites dela. Então, sim, nós temos responsabilidade naquilo que nos acontece. Porque, como eu disse, você não vai, e vamos usar como base um relacionamento amoroso, Ana, você não vai conhecer uma pessoa hoje e ter uma relação equilibrada, perfeita, doce, e de repente a pessoa enfiar a mão na sua cara. Isso não vai acontecer, isso é uma construção. O que é importante? Eu preciso me conhecer a ponto de saber quais são os meus limites. Qual é o meu limite? O que eu estou disposta a aceitar? Então, e como é que eu sei disso? Autoconhecimento. O meu desconforto, ele não pode ser desconsiderado, né? Quando eu não imponho limites, quando eu não sei os meus limites, a pessoa vem e ela vai invadir a ponto de me violentar emocional, física, psicologicamente. Então, sim, a vítima tem parte no abuso. A parte da vítima é a permissão. Porque se eu te desrespeito uma vez e você não impõe um limite, eu vou te desrespeitar uma segunda vez, de maneira mais intensa, porque você me deu permissão para isso. Então, a vítima é responsável quando ela não interrompe o abuso no início, principalmente. A senhora citou uma coisa muito, muito interessante a respeito do comportamento abusivo, dos sinais, voltando ainda aquelas pontuações dos sinais, que é quando a gente conhece aquele moço interessante e ele começa a dar palpites nas nossas amizades, nas nossas roupas. Esses amigos que de repente notam alguma coisa diferente, em que momento eles podem intervir? Existe um tempo correto para isso, Adriana? Não é um tempo correto, isso depende de qual é o tipo de relação que você mantém com seus amigos, né? Por exemplo, eu tenho amigas próximas que eu tenho a liberdade de chegar e falar assim, olha, tem algo errado aqui, tá? Observa isso, observa isso. E não é porque eu sou terapeuta, é porque eu sou amiga. Se você não dá um espaço para as pessoas na sua vida para elas falarem, normalmente elas vão se sentir retraídas em te dar uma opinião a respeito de alguém que você está se relacionando. Correto? Então, mas se você tem uma amiga, um amigo, e você percebe que a pessoa está entrando numa relação abusiva, force alguma situação, é um conselho, force alguma situação onde você possa falar alguma coisa para essa pessoa. Porque depende da relação que você tem, mas cuidar do outro também é a nossa responsabilidade. Agora, se a pessoa vai ouvir, se ela vai aceitar, se ela vai tomar uma atitude em relação a isso, aí já é um outro passo. Já é um outro passo. E com relação ao abusador? Porque a criança, o menino, né, a pessoa, ou a mulher, porque existem mulheres abusadoras também. Existe, e nós dos vamos dois conversar lados. disso. Por hora a gente está aqui somente conversando com relação aos meninos, mas a nossa vez vai chegar, viu, garotas? Como que a pessoa ela vai se tornando abusadora, doutora Adriana? Porque a gente conhece tantas pessoas que são boas, que têm bom coração, que aparentemente são boas pessoas, mas que de repente elas tomam atitudes de domínio sobre o outro, de controle sobre o outro. Por que isso acontece? Como isso é desencadeado? Bem, nós somos uma construção. A partir do nosso nascimento até a vida adulta, nós vamos construindo o que acreditamos do mundo e o que acreditamos merecer ou o que devemos dar ou receber do mundo, né? Não tem uma regra sobre crie seu filho desta forma e ele não se tornará um abusador. Crie seu filho desta forma e ele se tornará um abusador. Mas as impressões que essas pessoas, e falando agora dos homens, vão recebendo ao longo da vida, faz com que de alguma forma eles acreditem que eles têm direito sobre a liberdade do outro. Primeiro, a pessoa abusiva, ela tem sentimentos como ciúmes. Ela é muito insegura acerca de muitos aspectos dela mesma. O homem que sente a necessidade de agredir uma mulher para que ela faça aquilo que ele quer, ele tem uma profunda insegurança acerca dele mesmo. Ele não se vê valor, portanto, não vê valor em si mesmo e, portanto, não vê valor na outra pessoa. E geralmente é mimado, porque acha que a vida tem que ser do jeito que ele quer. Então, lá na infância, vamos pensar lá na infância. Como é que você
faz uma pessoa entender que ela não pode ou ela não deve usurpar o direito do outro, o espaço do outro, dando uma boa dose de frustração, para que ele entenda que, frustração saudável, tá, gente? Não dê tudo, faça ele entender responsabilidade, ação, reação, e assim vai construindo um panorama do mundo onde ele entenda o próprio espaço, o próprio valor e o valor e espaço do outro. Porque o abusador, voltando a dizer que nós estamos falando de relacionamentos amorosos, tá? O abusador, ele entende que o desenho de mundo dele é o que vale e a outra pessoa tem que se enquadrar, né? Então, eu, homem, me acho no direito de proibir você, Ana, de usar a roupa que você se sente confortável. Porque a minha insegurança é tamanha que eu acho que um outro homem vai olhar algo que me pertence. E aí eu trato o outro como território. Um não, você me dizer, não, eu não quero você na minha vida, mexe de maneira tão profunda como você ousa. Como você decide a hora de sair da minha vida? Eu decido a hora que você sai da minha vida. Você imagina que loucura, gente, isso? Imagina isso. Com relação às mulheres, quais são as características de uma mulher abusadora? As mulheres, elas são mais ostensivas logo de cara, né? Então, elas são dominadoras e elas dominam de outra maneira. São manipuladoras. Manipulador. O abusador, ele é manipulador. O homem é uma mulher, né? O homem, ele age de maneira mais sutil e mais charmosa. A mulher, ela é um pouco mais incisiva, né? Então ela vai fazer cena, ela vai manipular através do choro ou através realmente do escândalo. Mas existe abuso dos dois lados, tá? A manipulação, ela acontece ou de forma muito charmosa ou de forma mais violenta, seja ela com violência física ou não, mas existe dos dois lados. Vamos aqui imaginar, conjecturar uma situação. O nosso amigo, que está aqui nos acompanhando agora, está aqui vendo a doutora Adriana, ele quer saber como identificar uma mulher abusadora no início do relacionamento. Pergunto isso porque a senhora nos deu as dicas quando a gente está conhecendo um parceiro, né? Uhum. Mas e no caso dos homens, quais são os sinais que essa mulher vai emitir, Adriana? Bem, primeiro ela vai tomar muito do seu tempo, ela vai controlar o seu tempo no sentido de incluir ou se incluir em tudo, né? Porque dela tá presente. Ela vai ser ela vai estar presente de maneira a resolver muita coisa, a te ajudar a tomar decisões em tudo. E aí vai ter gente dizendo assim, não, é só porque eu quero cuidar. Nem sempre, gente, nem sempre. E ela vai questionar de maneira exagerada coisas muito pequenas, do tipo, quem são suas amigas, por que você é amiga dessa pessoa. Existem esses sinais. Identificar uma mulher abusiva é mais fácil do que identificar um homem abusivo, porque o homem... Sim, porque o homem ele firma mais o território dele. Ele se sente invadido mais facilmente, entendeu? E aí tem outras que elas são muito charmosas, elas são muito boazinhas. E quando você vê, ela tá lá tomando a decisão de que cor de roupa você vai usar. Entendeu? Não que decidir a cor da roupa da outra pessoa seja especificamente um abuso, mas dentro de um contexto, tá? É o desrespeito ao espaço. Situações como essa, tanto em comportamentos masculinos quanto femininos, é possível que se mude ao longo do tempo? Ou a forma correta, Adriana, identificou isso, ou seja, identificou a mulher abusadora, identificou um homem abusador, recua e vai buscar outros ares, outras pessoas? Ou a pessoa deve insistir naquilo? Ana, em que momento se decide? É claro que eu não posso afirmar para você que uma pessoa abusadora ela não possa mudar. Da mesma forma que uma pessoa que trai pode deixar de trair. A minha pergunta para você é: o quanto você está disposto a investir da sua energia e do seu tempo para testar se o outro vai te respeitar ou não abusar de você? Essa é a questão. Responda isso. Eu tenho tempo para investir nisso? Ai, mas e se eu sair da relação e me arrepender? Aí você tenta voltar com essa relação, mas você vai gastar o seu tempo e sua energia numa possibilidade? Porque sim, gente, um abusador pode mudar? Pode. Um cara que sempre traiu, uma mulher que sempre traiu, pode não trair? Pode. Mas, de verdade,
Quanto tempo você tem para perder para testar isso? É uma pergunta interessante. Eu não tenho tempo nenhum, viu? Já vou logo dizer, não tenho tempo nenhum Ana, e nem que bom. paciência para isso, né? Porque eu imagino, eu sei que a gente vive em um mundo, nós somos adultos, né? As pessoas são adultas, então elas têm o poder de escolha, né? E a autorresponsabilidade, ela tem que vir em primeiro lugar, Sim. né? Da mesma forma que, se eu começo a me relacionar com alguém e percebo que eu não tenho para entregar o que a pessoa quer, é minha responsabilidade sair por mim e pelo outro, é minha responsabilidade saber que eu tô recebendo pouco dentro de uma relação e dizer, olha, se é só isso, tô saindo, não é bom para mim, não é o suficiente para mim. Então, isso vem, gente, toda a base está no autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe para onde você quer levar a sua vida, se você não sabe de maneira clara quais são os seus valores impostos numa relação e principalmente quais são os seus limites, você vai ficar testando de relação em relação e se sentindo abusado, e aí chega, né, aquela monte de gente, eu brinco lá no consultório que eu falo assim, todo mundo vem com galo na cabeça, né, que veio todo mundo já sequelado ou com muitos traumas por conta desse tipo de relacionamento. O autoconhecimento, como é que a gente atinge ele? Como é que a gente tem acesso a ele? Marcando uma consulta comigo, imediatamente. Sem dúvida alguma. Terapia. Mas Gente, como que a gente se dá conta que a gente precisa da doutora Adriana, por exemplo? primeiro porque todo mundo merece terapia, tá? É claro que quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, o que as pessoas acreditam? Que eu preciso estar deprimido, ansioso, tendo síndrome do pânico, qualquer coisa do tipo, para então procurar, né? A maioria dos pacientes ainda chegam via psiquiatra. Então, vai no psiquiatra, o psiquiatra encaminha para profissionais como eu, né? Quando falamos de saúde mental e emocional, também existe o processo de prevenção. Como é que você se previne de não ter uma depressão, uma ansiedade ou qualquer coisa do tipo no futuro? Trabalhando o seu autoconhecimento desde cedo. Adriana, uma pessoa que fez terapia a vida toda nunca vai desenvolver depressão ou ansiedade? A gente pode afirmar isso. Mas você vai ter relações melhores, mais você saudáveis. Vai ter qualidade de vida. Então, vai fazer escolhas melhores. Que hora é hora de fazer terapia? Entre 0 e 98 anos a qualquer momento. Maravilha. Tá? Porque terapia é um processo de autoconhecimento que vai levar você a se compreender, a saber seus limites, quais são os valores, quais são suas virtudes, o que precisa ser melhorado, quais traumas eu trago comigo. Eu não tenho trauma. Nós somos construídos de trauma, gente. Não tem como não ter trauma. Então, fazer terapia é bom a qualquer momento da vida. Não espere adoecer, não espere passar por uma relação abusiva, não espere ter dor para procurar ajuda. Qual é a melhor forma de se livrar de um abusador? Se afastando dele. Se afastando dele. Gente, se afastar de uma relação, uma coisa que vale para qualquer tipo de relacionamento, mesmo aqueles que não acabaram por ser tóxicos. Quando você sai de um relacionamento, você precisa passar por um período que eu chamo de detox, Ana. Sem contato, sem rede social, sem ver, sem falar, sem ouvir, as pessoas têm uma tendência a sair de um relacionamento e entrar num processo que eu chamo carinhosamente de autópsia. O que acontece? Termina um relacionamento e começa a fazer autópsia daquele relacionamento. E aí ela fala sobre aquilo, tal dia aconteceu, tal dia, e olha, e aí, por que é uma autópsia? Por que na hora que você começa a olhar, você fala... Nossa, mas o fígado estava doente, o coração estava doente. Acabou, gente. Não discuta sobre isso. Gente, mas é uma tendência que o ser humano tem de estar reavaliando isso. Meus amigos, eu preciso confessar aqui pra vocês e pra senhora também, pra você, Adriana, que eu faço isso. Já fiz muito isso. Vai entendendo pra saber o que aconteceu. Nossa, mas como que eu não vi? É horrível, então, fazer isso. Mas aí tem um remedinho pra isso, tá, gente? Saiu de um relacionamento, ao invés de você ficar autopsiando a relação, e geralmente é com o objetivo de ver o outro, pergunte-se o que eu aprendi sobre mim dentro desse relacionamento. Sensacional. O que eu aprendi sobre mim que eu quero levar adiante para uma próxima relação e o que eu aprendi que eu não quero mais levar, que eu quero, né? Qual é a minha lição disso daqui? Aí você vai fazer um processo que daí é benéfico. Você vai olhar para você, analisar você. Porque geralmente é isso que acontece. Isso é tão comum, Ana, que vamos lá, você saiu de um relacionamento e você encontra suas amigas, é natural. Mas o que aconteceu? A gente faz isso com os amigos de vocês, não?
Não vá por esse caminho. Que legal. Que bom. E sair de uma relação é sair, não falar mais sobre aquilo. Vai aprender algo sobre você mesmo. Bom. Como é que a gente vai identificar quando uma relação ela é saudável? Ana, E que ela não nos oferta riscos? Primeiro, eu preciso estar consciente se eu estou saudável para uma relação. Né? Lá vem de novo o autoconhecimento. Eu estou saudável para uma relação quando eu entendo. Gente, pilares de um bom relacionamento: identidade, individualidade, desejo, admiração. Eu preciso manter isso dentro de uma relação para que ela seja saudável. Tá, mas isso é dentro da relação. Como é que eu sei se a relação será saudável ou não? Quando eu me conheço e entendo que eu não estou sendo abusada de nenhuma forma e de que eu não estou sendo abusiva, tá? Então, eu sei que terei um bom relacionamento quando eu saber que eu estou pronta para um bom relacionamento. Eu sei exatamente o que eu quero de uma relação. Eu sei exatamente o que... Porque aí é assim, a gente pergunta pro paciente, né, pras pessoas: o que você quer de um relacionamento? Aí vem uma lista linda. Vem tudo. Aí a gente passa uma risca do lado e fala: o que disso você tem para oferecer? Eu quero uma pessoa que seja leal. Eu tenho lealdade para oferecer? Eu quero que a pessoa se dê bem com a minha família. Eu estou disposta a conviver com uma outra família de maneira saudável? Eu estou usando exemplos bem genéricos, Sim. tá? Então, quando eu estou pronta para uma relação, é quando eu estou pronta para a vida, quando eu estou consciente de mim. Como identificar que uma relação será boa? Gente, as pessoas deixam de observar os incômodos. Se você no início sente incômodo, se você no início sente alguns desconfortos, e aí o paciente chega no consultório, Ana, e é bem interessante, porque ele conta uma situação que é estressante, e aí ele vem com uma justificativa, vem com um band-aid, sabe? Em cima daquilo ali. Se você precisa justificar, se você precisa se convencer de que aquela relação é boa, ela não é boa. Eu digo o seguinte: o sim, ele é natural, simples e confortável. Então, quando existe um sim para mim dentro daquela relação, quando existe um sim para a vida dentro de uma relação, é confortável, te traz paz, não te dá angústia, não te dá ansiedade. Dá aquela ansiedade do tipo: vou sair para jantar com a pessoa hoje, ansiosa para me arrumar, ansiedade para ver. Esse tipo de ansiedade, ok. Mas se eu começo a perceber que a presença da pessoa me causa alguns incômodos, eu tenho que desviar de algum assunto, eu tenho que pisar em ovos, aí não é uma boa relação. Não é uma boa relação. E eu tenho ainda, juntando a essa sua fala, uma boa notícia para você que acompanha o Repórter MT, que é seu retorno. Constantemente, exatamente. Nós vamos ter aqui a Adriana conversando com a gente já está discutindo alguns temas muito interessantes nessa área. Inclusive, vocês podem ir lá no meu Instagram, me seguir e sugerir temas para eu falar aqui. Exatamente, por favor. Ou no Instagram do Repórter MT. Tá aqui, minha gente, aqui, você já sabe, já decorou aqui a nossa falinha final, enfim, tá aqui. Se inscrevam no nosso canal, acionem, né, o sininho para que vocês possam ser alertados, porque é isso. A gente vai sempre ter aqui um assunto interessante. A gente está vivendo um período de pessoas muito adoentadas mentalmente, Adriana. E a gente precisa realmente de auxílio nessa parte. Por isso eu quero agradecer de forma muito especial. Eu que agradeço a acolhida. A sua boa vontade. É muito bom estar de volta a essa casa. Sim. A gente está muito feliz com isso mesmo. Estamos em festa. E eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar em conhecimento, em autoconhecimento e sabedoria, até para lidar com questões que não são muito fáceis, nem que a gente precisa fazer isso. Minha gente, você já sabe, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.